Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe, amém? Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do Êxodo, capítulo 17, Êxodo 17, do versículo 1 ao 7. Eu vou ler o texto, a igreja acompanha, Êxodo 17, do capítulo 1 ao capítulo do versículo 1 ao versículo 7, Êxodo 17, versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Já oramos, então vamos à exposição da palavra do Senhor. Meus irmãos, a salvação não é algo tão fácil como alguns querem fazer parecer. É graça, mas não é uma graça barata. E a figura bíblica, a ilustração bíblica aqui no livro de Êxodo, é a figura de uma libertação, de um cativeiro do Egito para Deus, para a terra que Deus deu ao seu povo, a terra que Ele prometeu. Então foi um grande livramento, aquele que Deus deu ao seu povo de Israel, no Antigo Testamento, que tipifica e aponta para a salvação em Cristo, a salvação que temos em Cristo Jesus. Então esse foi um grande livramento, mas após o livramento, o povo cantou. Você pode ver depois, o capítulo 15, há um cântico de louvor, inspirado por Moisés, e o povo louvou a Deus, após a libertação daquele cativeiro terrível, a fornalha de ferro do Egito. Mas ao ser livres, eles não foram transportados diretamente de Canaã, do Egito para Canaã, mas houve ali um deserto, uma jornada. E então Deus os salvou do Egito, mas os trouxe para o deserto, e eles tinham que depender de Deus durante toda aquela jornada, da qual, na sua providência, Deus os colocou, e na qual eles passariam por provas, e passariam por falta de muitas necessidades básicas. Então a salvação bíblica não é uma saída imediata do império das trevas e de Satanás para os céus de modo imediato. Não é isso. E não é um caminho confortável do Egito para a terra prometida, mas há um deserto a ser enfrentado por meio da fé. Há uma batalha ali na fronteira da terra. Até mesmo ao entrar na terra, eles deveriam entrar pela fé e combater o bom combate ali, crendo em Deus, e assim possuiriam a terra.
Então há uma herança, há uma promessa de Deus de dar uma terra boa, aprazível. Mas o caminho para a terra não seria um caminho tão simples e tão fácil. E então a pergunta de hoje, a pergunta desta noite é: por que Deus, o Criador Todo-Poderoso, por que esse Deus que salvou o povo com tão grandes prodígios, as 10 pragas do Egito, por que esse Deus que libertou o povo agora traz esse povo para o deserto? Será que esse Deus não poderia logo pegar esse povo e colocá-lo diretamente na terra prometida? Então, por que Deus permite que o seu povo sofra tanto, andando por esse deserto? E talvez quem olhasse para aquele povo poderia se perguntar: será que é esse mesmo povo do Senhor? Esse povo sem terra, peregrino, esse povo carente do que é básico, de água, de carne, a qual Deus teve que alimentar com o maná dos céus e enviar as codornizes. Então sim, esse é o povo de Deus, esse é o povo do Senhor, e ele está aqui no deserto porque Deus decidiu que ele estivesse, na sua providência. Meus irmãos, o homem caído, ele insiste em contender com Deus, ele quer ser mais sábio do que Deus. O homem quer colocar Deus na cadeira para ser julgado, e quer então contender com o seu Criador. As decisões soberanas de Deus, lembre que o povo estava onde Deus queria que ele estivesse. Havia uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia, e o povo só ia para onde Deus os levava. Eles não estavam perdidos, perambulando, como alguém poderia achar. E então Deus, o Deus soberano, os colocou naquela situação. Mas o homem questiona a Deus, os caminhos de Deus para a nossa vida. O homem quer estar no lugar de Deus. Não é essa a tentação da serpente lá no Éden? A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente questionou a palavra de Deus. Deus disse: se comer do fruto, certamente morrereis. A palavra de Deus, verdadeira, viva, e a serpente questionou. E ainda disse: Deus é mesquinho, porque Ele sabe que no dia em que dele comerdes desse fruto, se abrirão vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, ou seja, vocês serão deuses. Comam desse fruto proibido. Deus está escondendo o bem de vocês. Mas então o homem, essa é a tentação original, o ser Deus, o se tornar Deus, a idolatria de si mesmo. Mas nesse texto nós vemos, irmãos, que Deus é soberano, e nós vemos também que não é a vontade deste Deus, que tem poder, não é a vontade dele nos levar numa maca confortável para o céu. Nós nos agradamos muito da figura da igreja como hospital, e é claro que Cristo cura. Ele não veio para os sãos, mas para os enfermos. Ele veio para os doentes mesmo. E claro, o pecado é uma enfermidade terrível e mortal da alma. Mas essa figura da igreja como hospital pode nos iludir, e podemos achar então que podemos ir para o céu apenas deitados numa maca confortável, recebendo curas e tratamentos, enquanto vamos sendo conduzidos a Deus. Mas se lemos a Bíblia e esse texto, vemos que a figura aqui é de um povo peregrino. A congregação do Senhor, o povo do Senhor, é essa congregação. Somos peregrinos em meio a um deserto de dificuldades. Então, não pense que o problema do sofrimento é um problema de hoje. O sofrimento sempre existiu desde a queda. E a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel,
a congregação do Senhor, a nação de Israel ali, também enfrentou grandes lutas, tribulações em sua peregrinação. Mas a pergunta é, e que se repete, mas por que Deus? Por que o povo da tua aliança, o teu povo, precisa sofrer tanto? Por que não ir direto, para o céu? Por que há perseguições, aflições, enfermidades no corpo e na alma? E por que servir a Deus às vezes até atrai mais problemas, mais dificuldades? Há uma cruz a ser carregada, há um negar-se a si mesmo, um andar pela fé. E então parece que ser crente é até mais difícil. E de certa maneira, enfrentamos lutas. Mas voltamos a dizer, o problema é que esquecemos o que as Escrituras dizem, que o problema do sofrimento, ele é presente em um mundo caído. E o homem quer brincar de Deus. E nas suas ideologias e filosofias, o homem tenta criar uma utopia, um mundo sem problemas, um mundo ideal. E então entram os governos com promessas de acabar com o desemprego, um sistema de saúde perfeito, e criam ilusões. E na verdade, irmãos, os ídolos, eles nos iludem, mas eles não nos satisfazem. Os ídolos são enganosos. E eles, como as Escrituras dizem, os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Os ídolos não podem trazer a realização das nossas reais necessidades espirituais. E também muitos pais tentam eliminar o problema do sofrimento na vida dos seus filhos. Mas pare para pensar, todas as ideologias ou tentativas de acabar com os problemas, e o que temos visto no nosso século, e o homem da ciência, o homem que tem conhecimento, mas o que temos visto é decepção, ilusões, aumento do suicídio, a pouca resistência à frustração, porque as pessoas estão iludidas com seus ídolos. E na verdade o ser humano, ele não quer sofrer, ele é avesso ao sofrimento. E é claro, Deus nos criou para a bem-aventurança com Ele, mas o sofrimento é uma realidade, está debaixo do governo de Deus. E então muitos também procuram a igreja, pensando que se vierem à igreja servir a Deus, seus problemas acabaram. Mas na verdade estão buscando um ídolo, e não o Deus verdadeiro. Se acham que o Deus da Bíblia simplesmente vai resolver de imediato os problemas, e não é isso que Ele promete. Há solução para os problemas, há um estado eterno de perfeição, de bem-aventurança, mas há um caminho até lá. E antes da glória há uma cruz a ser carregada. Então o povo saiu do Egito, como o livro de Êxodo nos mostra. O povo saiu do Egito, se alegraram com a libertação, mas eles queriam mais. Eles queriam um caminho fácil para a terra prometida. E por que Deus não lhes dava isso? Por que Deus não dá? E o povo então contendeu com Moisés. Veja no capítulo 17, aí no verso 1. Eles se acamparam em Refidim, no final do verso. E não havia ali água para o povo beber. Verso 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então o povo incrédulo, esse é o povo que viu os milagres, as pragas, a coluna de fogo, a nuvem, os egípcios morrendo dentro do Mar Vermelho. Foi esse povo que agora está contendendo com Moisés e com o próprio Deus, sabendo que foi Deus que os trouxe a esse lugar. Lembre da coluna.
E como vamos ver, o anjo do Senhor conduzia o povo. Então Deus os colocou. Há uma outra passagem no Pentateuco que diz que Deus colocou o povo para o provar no deserto, para saber o que havia no seu coração. Deus não tenta, mas Deus prova. Como Tiago diz, ele não tenta, mas ele prova. E então nós vemos aí que Deus conduziu o seu povo aí a essa situação, e para que eles fossem provados. Então era Deus mesmo que os estava conduzindo, era o Senhor. Se eles estavam no lugar sem água, é porque Deus os colocou. E meus irmãos, também nós somos povo de Deus hoje. Estamos onde estamos porque Deus assim quer, porque Ele quis, na sua vontade. A providência de Deus governa todas as coisas. E então, na sua providência, Ele guia as nossas vidas. Nós não conhecemos o amanhã, mas sabemos que Deus é aquele que nos guia, nos conduz. Então, Deus não quer nos salvar, Deus não quer salvar o seu povo, livrando imediatamente de todos os problemas. Deus não quer isso. Leia a Bíblia com atenção e você vai perceber essa verdade. O problema é real, falta de água. O mais básico no deserto, em qualquer lugar que você esteja, é água. Especialmente no deserto. O principal é a água. E o povo estava com sede, tudo indica de fato. Porque eles pedem ali a Moisés, eles contendem e diz: dá-nos água para beber. Então, de fato, esse é um problema grave. Mas o seu maior mal, o maior mal desse povo e do homem e nosso, o nosso maior mal não é a pobreza ou a falta dos bens básicos para a nossa vida, não é. O pecado é um mal maior que o sofrimento. E o pecado nos faz colocar a nossa segurança não em Deus, mas nas coisas. Então esse povo vivia no Egito, eles eram acostumados a ver ali o rio com as suas cheias, ter animais à sua vista, alimento, as panelas do Egito. E agora eles estão no deserto, e eles precisam confiar em Deus. Mas no seu pecado, na sua incredulidade, eles agem como se Deus não estivesse no seu meio, como se Deus tivesse os abandonado. Eles agem assim. Então o seu desejo por água é lícito, é correto. Cristo nos ensinou a orar: pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é, supre as nossas necessidades. Nós somos ensinados a pedir, para que Deus nos supra, e sabemos que devemos trabalhar, mas se temos o que comer e beber, é porque Deus coloca na nossa mesa. Mas o problema então não é a necessidade, porque Deus nos criou para necessitarmos de alimento, bebida, vestes e tudo mais. Mas o problema é a fúria e o modo como contenderam com Deus e tentaram a Deus e o seu servo Moisés. Então aqui vemos uma grande ingratidão do povo contra Moisés, esse instrumento de Deus que falava com Deus e conduzia o povo nessa libertação que aponta para Cristo, que é o Moisés maior, é o profeta, sacerdote e rei das nossas vidas, da igreja. Então o povo está contendendo contra Moisés, mas o pior, contra o próprio Deus. Eles contenderam. Versículo 2 novamente diz aí: respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Mas vejam o que ele diz à frente: por que tentais ao Senhor? Por que julgais a Deus? A sua sabedoria, o seu poder. E então esse lugar, como o texto diz também aí no verso 7, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá.
por causa da contenda e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Deus está aqui ou não? O povo, a congregação, a igreja ali do Antigo Testamento, o povo diz: é Deus mesmo que está aqui. Quem é? E esse Moisés está com Deus mesmo? Ou será que Deus não abandonou esse Moisés? Cadê a água? Será que Deus está no nosso meio de fato? E o povo tentou a Deus. E Deuteronômio, que está nos 5 primeiros livros aí da Bíblia, o Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, que é um resumo dos outros livros, diz: não tentareis ao Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Na lei de Deus dizendo: não tentareis a Deus. Também no capítulo 9, verso 22, também em Taberá, em Massá, em Quibrote, Ratavá, provocastes muito a ira do Senhor. Então o problema do povo era muito mais do que falta de água, era o pecado, pelo qual eles provocaram a ira do Senhor. O nosso Deus é santo, Ele se ira contra o pecado, Ele é justo. Na cruz nós vemos a sua ira sobre o Cordeiro, sobre Cristo, em nosso lugar. E então nós vemos que Deus, Ele se irou contra o pecado daquele povo. Nos Salmos nós também temos a descrição desse evento. No livro de Números, capítulo 20, também há esse mesmo evento, onde diz que Deus disse a Moisés: você vai falar à rocha, fale à rocha, eu vou estar lá na rocha. E Moisés, um homem manso, santificado por Deus, tinha o fruto do Espírito, ele bateu na rocha com ira 2 vezes, e como sabemos, não entrou na terra, e toda essa geração caiu, sobrando só Calebe e Josué, e o próprio Moisés não entrou na terra. Claro que cremos que ele foi salvo pela graça de Deus, como um servo de Deus salvo, mas ele de fato não entrou na terra. Ele de fato agiu como um santo pecador, santo, mas ainda pecador, se irou, e então agiu com incredulidade. Na sua fé havia incredulidade, e ele pecou, e então Deus não o deixou entrar na terra, mas cremos que ele entrou nos céus, e terá sim a sua herança, no novo céu e na nova terra. No Salmo 95, versos de 7 a 11, diz: Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Eles viram os milagres, eles viram o poder de Deus, dando alimento a eles, o maná, todos os dias, a porção exata. E então Deus disse: durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entraram na terra, que é um tipo do céu, por incredulidade não entraram. E de fato, irmãos, é o pecado, é a incredulidade que nos impede de entrar na herança eterna, no reino eterno dos céus. A incredulidade. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado, como o Evangelho também diz. No Salmo 78, versículo 15 a 22, diz: no deserto fendeu rochas, e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como os rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto,
falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? E o Senhor se indignou por causa da incredulidade daquele povo, e o seu furor se levantou contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Então não é pecado pequeno a incredulidade, o deixar de confiar em Deus. Na lista dos pecados que reprovam os réprobos, os perdidos, está a incredulidade. Porque por mais que o homem tenha pecado, se ele crer em Cristo, se ele olhar para Cristo e crer, ele é salvo. Então percebam que grande mal é a incredulidade. E não estamos falando de pagãos, eram pessoas que estavam ali recebendo revelação. Era Israel. Então não pense que a incredulidade está só lá fora, nos pagãos, nos ímpios. Para eles é mais difícil ainda. Mas perceba que esse povo tinha a revelação de Deus, os seus milagres, mas era incrédulo. Comeu do maná, mas era incrédulo. A desconfiança daquele povo é uma desconfiança cruel, porque Deus estava dia após dia dando da sua bondade. Eles estavam experimentando da provisão de Deus, da providência de Deus, nada estava faltando. Mas o pecado faz com que esqueçamos dos cuidados, da providência de Deus. E então, será que aquele povo, esqueceu tão rápido das águas de Mara, as codornizes e o maná? E então, como o texto nos diz, mais uma vez Moisés foi à frente, segundo a ordem de Deus, e feriu a rocha. Verso 5: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. No texto paralelo, irmãos, é muito claro, Deus diz: fala a rocha, em Números 20, fala a rocha. E Moisés então pega o cajado e bate na rocha, onde Deus diz que estaria ali. E Moisés deveria obedecer a palavra de Deus e fazer conforme Deus havia lhe dito. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele comenta esta passagem e lança luz sobre o Antigo Testamento. 1 Coríntios 10, de 1 a 13 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, ao qual Cristo, no Evangelho de João, diz que Ele é o pão da vida. Então aquele maná aponta para Cristo. Mas não apenas isso, Paulo diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E Paulo diz: e a pedra era Cristo. Cristo estava ali, e aquela pedra representava Cristo, a própria presença de Deus. E em todas as escrituras nós vemos também que Deus é representado por uma rocha. Cristo é a pedra. E então eles beberam desta fonte espiritual, então daquela pedra saiu água. E então Cristo estava com o seu povo. Paulo diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Muita gente diz: pastor, não pregue no Antigo Testamento, não pregue aqui nessa passagem.
Isso é outra coisa. Mas veja que Paulo está dizendo no Novo Testamento, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Veja que Paulo expande, e ele diz o que é que aquele povo era: cobiçosos de coisas más. Não vos façais, pois, idólatras. Eles eram idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Então esse era o povo de Deus, ali a igreja visível. Naquele momento, também é dito: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram, pelas mordeduras das serpentes. Então Deus está no meio do seu povo, o Deus Santo está no meio do seu povo. Nós somos um povo da aliança. É por isso que neste dia, no dia de domingo, dia do Senhor, nós estamos aqui reunidos diante dele. Não é uma mera reunião social. A igreja não é mera instituição humana, mas é uma instituição de Cristo, instituída por Cristo espiritualmente, e estamos aqui prestando culto a Ele, a Cristo. Então Deus está sim no nosso meio. Ele fala pela sua palavra. Também, claro, na semana, no nosso dia a dia, Ele está conosco. E quando somos batizados, recebemos o batismo, somos incluídos à igreja, e o batismo também simboliza isso, que nós estamos em aliança. Então as pessoas, ao olharem para nós, elas devem saber, e nós devemos nos lembrar, que pertencemos a Ele, que somos ovelhas do seu pastoreio, somos povo da aliança, e servimos a um Deus santo, que nos salvou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pela sua graça, mas ainda assim é um Deus santo, e Ele deseja andar conosco, e nós andamos com Ele por meio da fé. E então devemos mortificar o pecado, devemos então não viver uma vida de idolatria, os ídolos do coração. Devemos buscar em Deus, confiar nele, não andar ansiosos pelo que comer, beber, e nem buscar uma satisfação só no aqui e no agora, que é o mal do nosso tempo, da nossa geração, o imediatismo, em buscar a satisfação imediata. E então, irmãos, nós temos algo maior, nós temos um alvo maior, precisamos do pão, da água. Jesus nos ensinou a pedir, mas nós estamos aqui com um propósito maior, estamos peregrinando, estamos indo para o reino eterno. Tudo isso aqui vai passar, novos céus e nova terra. Deus irá fazer, a nova Jerusalém desce do céu, da parte de Deus. Então, irmãos, nós sabemos, devemos saber isso. Não estou dizendo para sermos imprudentes, não estou dizendo para sairmos, porque cremos, Deus vai suprir, e aí sermos pessoas que não usam da responsabilidade, mas devemos crer e saber que Ele é o nosso Senhor e pastor, nada nos faltará. No meio do deserto, da jornada da nossa vida, nenhuma necessidade básica de fato nos faltará, e nenhuma faltou. Aquele povo, Deus deu água da pedra para eles. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A igreja hoje, vivemos nos fins dos séculos. Cristo já veio, Ele vai voltar.
para buscar a sua igreja. E então, irmãos, devemos confiar nele, viver tendo diante dos nossos olhos uma perspectiva maior da fé, não viver só o aqui e o agora. Não somos meros animais que morrem e voltam para o pó, mas temos uma alma eterna, e precisamos então ser achados em arrependimento e fé genuínos, pela obra do Espírito, para que não caiamos, porque se não tivermos a graça do arrependimento e da fé, de fato não conseguiremos. Mas Paulo diz: aquele pois que está em pé, veja que não caia. Mesmo para crentes verdadeiros, regenerados, nascidos de novo, aquele que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, o pecado do povo, a incredulidade, não é um pecado pequeno, mas é um pecado grave, porque Deus ia com aquele povo. Naquele momento da saída do Egito, em Êxodo 14, o povo está diante do Mar Vermelho, as tropas de Faraó atrás, eles não têm para onde ir, estão cercados. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, levanta o teu bordão. Deus iria endurecer os egípcios para que morressem no meio do mar, para que saibam que Ele é Deus. E no verso 19 do capítulo 14 de Êxodo diz: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás. A presença de Deus, Cristo, o anjo de Deus, o Logos, o Verbo, antes da sua encarnação, Deus de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Cristo, o anjo da aliança, ia com o povo. Então era diante de Deus que eles pecavam, era contra Deus. Êxodo 14, verso 13 e 14, diante daquela tribulação, daquela angústia, o mar à frente, Faraó atrás com seus exércitos, Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Meus irmãos, Deus é o Deus que está com o seu povo, que traz livramento, direção. A figura do pastor é aplicada a Deus nas Escrituras, no Antigo Testamento. Então Deus é com o seu povo. Diante desse texto, ainda quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas, a partir dessa meditação desse texto de Êxodo 17, de 1 a 7. Irmãos, Deus tem conduzido o seu povo no decorrer das eras a vários refidins, esse lugar aí de tentação, que não é, podemos dizer assim, nesse sentido, um lugar geográfico, mas somos provados, perseguidos, tragédias acontecem nas nossas vidas, situações de aflição, e muitos perguntam por que Deus permite. E nós sabemos que Deus, não temos resposta, Deus não quer responder todas as nossas perguntas. Aquilo que Ele quis revelar, Ele revelou na sua palavra, mas Ele não vai nos responder tudo. Mas sabemos que Ele é o nosso guia, Ele é soberano, Ele nos governa e dirige, conforme a sua vontade, livre. Ele faz como lhe apraz, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas sabemos então que Ele nos leva a momentos de provações, de lutas, na família, saúde, momentos de grande dificuldade que passamos, traições, pessoas que não esperamos podem nos trair, nos fazer sofrer de alguma maneira.
mas sabemos que não estamos sós, porque Deus, Ele está sempre com o seu povo. Então, Deus, Ele não tenta, mas Ele prova. E Ele permite, lembre de Pedro, que Cristo disse, Satanás vai te peneirar, mas Ele depois restaurou Pedro. Então Deus, Ele é soberano também sobre as tentações. É por isso que na oração do Pai Nosso, nós oramos: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Deus, Ele pode, na sua soberania, ordenar as circunstâncias de tal modo a nos livrar das tentações. E mesmo quando caímos, Ele é soberano para não permitir que caiamos a ponto de nos destruirmos. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do maligno. Ou seja, ainda que eu caia, que o Senhor me preserve e livre. Então Deus permite, não somente permite, isso está no governo dEle. As aflições estão debaixo do seu governo. Lembre das aflições, por exemplo, de José, do próprio Cristo. Se os irmãos de José não tivessem invejado aquela túnica, José não teria sido vendido para o Egito, e etc. Ele não teria sido preso, e se ele não estivesse na cadeia, ele não teria sido erguido a governador do Egito e sido instrumento de livramento para todo o seu povo. E nós vemos a mesma coisa em Cristo, na pessoa de Cristo. Então nós vemos, irmãos, que Deus governa sobre todas as circunstâncias. Paulo diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Boas, coisas ruins. Porque Deus usa, Ele governa também o sofrimento e a dor para nos aperfeiçoar. Paulo diz em Romanos capítulo 5, que por meio das provações nós nos alegramos, porque ela produz paciência, a tribulação produz paciência, e as graças de Deus são derramadas em nossos corações, a paz, a alegria, em meio às lutas, às tribulações da vida. Então Deus, Ele governa as lutas, as dificuldades, o crente passa pelas lutas, e Deus, não quer dizer que Deus nos abandonou, porque estamos sofrendo. O Senhor fez jorrar água da rocha por meio do cajado, o mesmo cajado que foi usado para manifestar as pragas do Egito, agora é usado para dar água. É um lembrete de que Deus é provedor, mas também é um Deus de juízo justo. Será que o povo não teme aquele Deus que trouxe as pragas do Egito, que os livrou com grande poder? Então Deus, irmãos, Ele quer nos ensinar o temor do Senhor, que não é um mero medo, mas Deus nos ensina que o mal, o pecado, o caminho do pecado é um caminho de morte. Olhe para Faraó. Deus enviou Moisés a sua palavra e ele se endureceu vez após vez. Aquele é o caminho do pecado, caminho de morte, de destruição. Então o povo deveria lembrar disso ao ver aquele cajado. O homem, como dissemos, quer fazer de Deus o seu servo, contender com Deus e julgá-lo, mas se não se arrepender e se humilhar, será julgado pelo Senhor. Se não nascer de novo, se permanecer na incredulidade, nos seus pecados, num estado irregenerado, se não nascer pelo poder do Espírito, se não tiver fé genuína, dada pelo Espírito para olhar para Cristo, se não for salvo do pecado, do mundo e de Satanás, se permanecer na incredulidade, de fato, irmãos, esse homem está debaixo do juízo de Deus, precisa crer, se arrepender.
Então, se não se arrepender, o homem será julgado por Deus. É o destino de Faraó, do Egito. E mesmo aqueles que eram da igreja, os judeus, debaixo do ministério ali de Moisés, incrédulos, também pereceram. Então precisamos, como Cristo disse ali para Nicodemos, nascer de novo. Também vemos aqui, irmãos, que essa ideia de que se Deus é o nosso Deus, não podemos ter problemas, não é bíblica. E as pessoas, os incrédulos, eles querem fazer esses testes, né? Tu não é filho de Deus? O próprio Satanás, isso é do diabo, né? O próprio Satanás disse para Cristo: não é filho de Deus? Te atira daí, manda essa pedra virar pão. Mas essa ideia não é bíblica, mas pagã. Não há base bíblica para esse pensamento. Ela nasce da carne, do pecado, de Satanás, desse mundo mau. Então não tentemos a Deus, determinando o que Ele deve fazer, os seus caminhos para as nossas vidas, questionando. Eu não sei por que Deus permitiu, eu não conheço circunstâncias da sua vida que você passou, sofrimentos, tragédias, percas, alguém que lhe fez algum mal, eu não conheço, não sei, mas eu sei que talvez você não tenha todas as respostas para os seus problemas nessa vida, mas eu sei que Deus é soberano sobre esse mal, e que Ele pode ser usado para a glória de Deus, para o seu bem, para a sua santificação e preparação para uma condição melhor. Então Deus pode administrar esse mal para que ele se torne em um bem maior. E então muitos têm questionado as Escrituras, um Deus soberano, e têm sido ensinados a colocar Deus à prova, afirmando que se você é cristão, você não pode padecer ou sofrer. Mas leia as Escrituras, lembrem ali da época do exílio, por exemplo, o que aqueles jovens disseram ao rei Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abednego. Eles disseram, primeiro, que Nabucodonosor desafiou Deus. Nenhum Deus pode livrar ninguém das minhas mãos, e esse Deus de vocês não pode livrar vocês das mãos dele. E então eles disseram: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, se Ele quer, se é da sua vontade, Ele nos livrará da fornalha ardente e das mãos do rei. E se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, então percebam que esses jovens, nas sombras do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que para nós são sombras, temos a luz do Novo Testamento. Eles disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, se Ele quiser, Ele livra. E nós cremos nisso. E se Ele não quiser, permaneceremos fiéis a Ele, ao nosso Deus. E é dito que juntaram ali as autoridades, os sátrapas, os prefeitos, governadores, e viram que o fogo não teve poder sobre eles. Nabucodonosor viu o anjo do Senhor, Cristo ali, e depois de tirado, que viram que o fogo não teve poder, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles, e Cristo estava ali com eles. Nabucodonosor viu, e se cumpriu sobre aqueles jovens o que Isaías diz, no capítulo 43, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus.
o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então percebam que esse livramento não é anular os problemas, não é que Deus evitou que eles tivessem que ser, eles foram jogados, eles estiveram dentro da fornalha, mas Deus os livrou, Cristo foi com eles. Então, irmãos, nós vemos que Deus pode nos livrar, mas Ele é soberano, e Ele pode também permitir que passemos por dentro da fornalha, mas não seremos destruídos. Podemos ter perdas desse mundo, mas a nossa alma está segura, nossa vida está segura em Cristo, estamos nas suas mãos. Podemos enfrentar o mundo, a vida e a morte, temos conforto, consolo, somos de Cristo, da aliança. E o que aconteceu com os que tentaram a Deus no deserto e não confiaram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Caíram. Ananias e Safira no Novo Testamento tentaram a Deus e caíram. Então não pense que é só coisa do Antigo Testamento. E também vemos aqui nesse texto que Cristo é a pedra da qual bebemos e satisfaz a nossa sede espiritual. Jesus no Novo Testamento disse à mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então os ídolos mentem, eles não satisfazem a nossa sede, a nossa real sede, ela é espiritual. Só Cristo pode nos satisfazer. O mundo pode lhe dar uma satisfação transitória, você bebe da sua água e torna a ter sede, mas Cristo diz que aquele que crer nele, aquele que beber desta água, terá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então apenas esta água satisfaz as nossas almas. A satisfação do pecado é como uma água que você bebe e não mata a sua sede. Então, meus irmãos, olhe para Cristo, creia em Cristo. Ele não está aqui fisicamente, Ele ressuscitou, Ele está à destra do Pai, Ele vai voltar, mas Ele é Deus homem, perfeito Deus, perfeito homem, sem mistura, duas naturezas, a segunda pessoa da Trindade. E então Ele está conosco espiritualmente, e nós somos convocados pelas Escrituras a olhar para Ele pela fé, a ir a Ele, a nos humilhar, a confiar nele, nos arrepender dos nossos pecados, crer em Cristo para a nossa salvação. Então vá a Ele, busque a Cristo. Se você ainda não experimentou desta água, se você ainda está na incredulidade, servindo a ídolos, na dureza do seu coração, vivendo apenas para o aqui e o agora, como esse povo que caiu no deserto, saiba que se a palavra de Deus chega aos seus ouvidos, é porque Deus está lhe dando chance, uma oportunidade de crer em Cristo, de olhar para Cristo, de se humilhar, de buscar a Cristo, de entender que existe sim uma água, uma vida genuína, uma vida eterna, que está em Cristo, e que nós somos chamados a crer nele, para obter perdão e salvação. Então, busque a Cristo, a sua palavra, a sua glória, o seu reino, como na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino dele é a sua vida em nossas almas.
que Ele nos dá quando cremos, a regeneração, obra do Espírito. Então que o reino dele venha sobre a sua vida, pela fé. Olhe para Cristo, busque a Ele. E por fim, irmãos, saibamos como o Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo. O justo passa aflições. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. Então, passaremos por aflições. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, teremos aflições. Mas Deus nos preserva, Deus nos livra. É Ele quem nos guarda em segurança, Ele que nos protege, para que não nos percamos e caiamos em destruição eterna. E então, aproveitemos a oportunidade, não como aquele povo, que era da igreja visível, que era do povo de Israel ali, mas não eram crentes regenerados e se perderam por causa da incredulidade. Então usem os meios de graça. Se você já é crente, busque a santificação, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, não viver uma vida apenas carnal, terrena. E se você ainda não creu em Cristo, busque nas Escrituras, no culto público, use os meios de graça. Não descanse enquanto você não experimentar do perdão, da salvação, da vida que só Cristo tem para nos dar e que é recebida pela fé, que cremos também, é obra do Espírito em nosso coração. Então que Deus abençoe cada irmão. Vamos orar, vamos pedir suas graças também para a sua palavra pregada. Oremos. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, te bendizemos por esse momento de adoração solene, na tua presença santa, bendita, onde podemos abrir a tua palavra santa. Cremos, ó Deus, também no teu Espírito que opera com a palavra, e aqui estamos, ó Deus, diante de ti. Essa igreja local, essa congregação tua, que tem te servido aqui, tantos anos já, abençoa, ó Pai, trata com cada um, que a tua palavra possa operar em cada coração, que teu Espírito ilumine, esclareça, e que assim, ó Deus, possamos fazer um autoexame das nossas vidas, e que possamos buscar, ó Pai, ser achados crendo no teu poder, na tua providência, no teu cuidado, e também sabendo, ó Pai, que aflições virão, mas que o Senhor é aquele quem nos livra, quem nos salva, quem preserva o teu povo. Abençoa assim, ó Pai, a tua palavra aqui, a busca que é feita aqui dia após dia, semana após semana, que possam achar, ó Pai, o caminho estreito. Aqueles que buscam aqui nessa igreja venham encontrar a porta estreita que conduz aos céus. Usa, ó Pai, os teus instrumentos também aqui, e que em tudo isso o teu nome seja exaltado, o nome de Cristo seja exaltado, e que possamos diminuir, e que apenas Cristo seja exaltado. No nome dele oramos, te agradecemos. Amém.